falava sobre ergonomia, a gente sempre pensava em adaptar o profissional para o ambiente de trabalho. Hoje em dia, com os estudos que vêm feitos em cima da ergonomia, em cima da implantação de projetos de qualidade de vida dentro de empresas, a gente vê que não é bem assim. Você tem que sim adaptar, avaliar a postura do profissional dentro do ambiente do trabalho. Mas você tem que organizar o ambiente do trabalho, o ambiente do setor que o profissional está trabalhando, para que ele consiga trabalhar uma postura correta. Então, em 1972, a ergonomia já era definida como um conjunto dos conhecimentos científicos relativos ao homem necessários para a concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, de segurança e eficácia. Ou seja, é adaptar, é organizar o ambiente de trabalho para o profissional. A ergonomia deveria ou deve estar presente. Nossa residência, alguns exemplos: tamanho de bancada de cozinha, altura de tanque, no automóvel, regulagem de banco, posição de botões, no esporte. Ou seja, a ergonomia ela tem que ser praticada desde a hora que você acorda até na hora de dormir. E também não é certo à noite, porque à noite você tem que dormir de uma forma correta também. Então ela tem que estar ativa no seu dia a dia por completo. Os objetivos: previne problemas mioligamentares, principalmente as lombalgias e as tendinites. É o que acontece muito no ambiente de trabalho. São as lesões de esforço repetitivo ou as doenças osteoarticulares do trabalho. É aquele movimento que você faz repetitivamente durante o dia, ou numa postura incorreta ou em excesso, e isso normalmente lesa músculo, tendão e articulação. Primeiramente lesa ligamento, tendão e depois articulação. Então, o objetivo da ergonomia: melhora a qualidade do trabalho, melhora a qualidade de vida do profissional dentro da empresa e a produtividade do profissional, que para a empresa é o melhor. Então, os distúrbios mioligamentares, normalmente por esforço repetitivo, atritos dos tendões nas bainhas, ciclos menores que 30 segundos, ou seja, vamos supor, o paciente, profissional, desculpa, paciente, aqui que eu estou muito com paciente, não com profissional. Funcionário que trabalha com digitação, ele não tem nem 30 segundos para deixar a musculatura e os tendões descansarem para fazer de novo, ele fica em movimento contínuo direto. Isso lesa tendão e bainha do tendão e causa normalmente tendinites ou bursites. Por força excessiva também, às vezes levantar um peso em excesso que você não poderia, ao invés de chamar o outro funcionário para te ajudar, você quer pegar tudo sozinho. E a posição incorreta com esforços estáticos, ou seja, você fazer uma determinada função numa posição incorreta durante um tempo. Exemplo, quem digita muito e o monitor está abaixo, você fica com flexão de cervical. Então você fica tensionando essa musculatura o tempo todo. Isso causa lesão. Isso é um movimento estático, só que a musculatura está tensionada o tempo todo. Aqui um exemplo. Aqui apertando o alicate, né? Aqui onde ele está apertando o alicate, está tendo uma compressão. Isso gera lesão. Mas toda a área está em tensão para comprimir essa porca aqui. Então, no caso, não é só a área que está em atrito que está lesionando. Toda a área que está em tensão para fazer essa atividade está sendo lesionada. Os principais fatores que a gente merece o estudo é os físicos, ambientais, mas principalmente os organizacionais. É organizar o ambiente de trabalho funcional. E os individuais, que também tem que ser avaliado. Às vezes um funcionário trabalha em certo setor que ele não pode trabalhar naquele setor. Às vezes ele trabalha com certo tipo de atividade que ele já tem uma tendência, isso tem que ser avaliado pelo profissional certo. Ele já tem uma tendência a desenvolver uma tendinite. Faz teste no funcionário e tem essa tendência. Só que ele trabalha num ambiente que aquilo provoca mais.
Então, se esse funcionário ele fosse adaptado ou então jogado para outro setor, então no mesmo setor for adaptado para outra atividade, diminui o risco de lesão e afastamento desse profissional. Então é isso que a gente tem que pensar quando fala da ergonomia dentro do ambiente de trabalho. E através desses estudos da ergonomia, a portaria da NR 17 regulamentou, isso aqui já é um estudo antigo, se eu não me engano é de 2006 ou 2007, que através do Ministério do Trabalho e do Emprego, na portaria da NR 17, sub-item 17.6.1, declarou que a organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado, ou seja, adaptar o ambiente de trabalho profissional. Alguns possíveis efeitos da má postura: dor no pescoço, dor nas costas, dor nos braços, antebraços, mão, sensação de desconforto, cansaço, mas o principal é aquilo ali, ó, LER e DORT, são as lesões do esforço repetitivo ou doenças osteoarticulares do trabalho. É o que sempre lesiona dentro de empresa, hospital, então qualquer tipo de empresa que você não pensa na qualidade funcional do profissional que você está colocando para trabalhar. A melhor coisa que tem é prevenir e sempre não esqueça de pensar neste assunto todos os dias. Você tem que corrigir a sua postura todo santo dia. Outra coisa que as empresas têm que pensar também é estimular a atividade física para o profissional. Não adianta nada ele trabalhar com uma boa postura, trabalhar de forma correta no trabalho, só que fora do trabalho, no ambiente de lazer, ele é um sedentário. Isso também vai causar afastamento do profissional, ou seja, diabetes, doenças ocupacionais, hipertensão arterial. Então isso tem que ser estimulado pelas empresas. Então as áreas mais acometidas no nosso corpo, seguindo essa ordem, no ambiente de trabalho, é o que? Coluna, ombros, cotovelos, punhos e joelhos. Eu vou detalhar essas áreas para vocês. Ou seja, a nossa coluna, ela é nossa coluna é dividida em coluna cervical, são 7 vértebras cervicais, coluna torácica, 12 vértebras, coluna lombar, 5 vértebras, coluna sacral, 5 vértebras e 4 coxígeos fazendo o sacro dural. Então a coluna nossa normalmente ela é estrutural. Então ela é lesionada por um movimento normalmente de rotação e por um movimento estático, de ficar numa postura incorreta durante um período prolongado de tempo. As lesões mais comuns são as artroses, que é o desgaste da articulação das vértebras, discopatia degenerativa, o desgaste do disco intervertebral, que faz o amortecimento das nossas vértebras, hérnia de disco, que é a protusão desse disco, a lombociatalgia, que muita gente sente, a maioria deve conhecer, a dor lombar irradiada pelo nervo ciático, que pega desde coluna lombar e pode irradiar até solo do pé. Osteoftose, que são os bicos de papagaio, que todo mundo conhece, crescimento ósseo. Escoliose, que é uma curvatura normal da coluna, estrutural também. Então, aqui está detalhando, ó. Isso aqui ele está demonstrando uma lombociatalgia, é a dor lombar, só que ela percorre o trajeto do nervo ciático todinho posterior, então pode doer posterior de coxa, posterior de perna, que aqui é o gastrocnêmio, pé, né, e planta do pé. Aqui está detalhando uma hérnia de disco, aqui não vai dar para ver não, mas ela está aqui, a protusão discal. Aqui a artrose, ó, desgaste da articulação e do disco, uma compressão da medula. A nossa coluna ela tem a função estrutural, mas no meio da nossa coluna passa a medula espinhal. É o que conecta nosso cérebro com o nosso resto do corpo. Então é uma área que a gente tem que ter bastante cuidado. Se lesionar e comprimir a área de medula, você pode ter dor irradiada ou até perda de função.
perda de movimento. E aqui está mostrando escoliose, uma curvatura normal da coluna em S. Para quem nunca viu, isso aqui é um nervo ciático dissecado. Olha a grossura do nervo. Então por isso que todo mundo, a maioria, sente dor. E ele sai da coluna e vai até na sola do pé. Ele na área de glúteo, ele passa sobre o músculo piriforme. Ele passa entre o ventre muscular. Ele passa assim. Então se você está com o músculo tensionado, o músculo vai fazer isso aqui. E vai comprimir o nervo ciático. Comprimindo o nervo ciático, dá dor irradiada no trajeto dele todinho, que é posterior. Normalmente isso por movimentos errados ou então por má postura durante muito tempo. Outra área muito lesionada por esforço repetitivo são os ombros, a nossa área de manguito rotador. É a musculatura, é um grupo muscular que estabiliza o nosso ombro. Normalmente as doenças de esforço repetitivo mais comuns de ombro são as tendinites e a bursite. Normalmente inflama esse tendão aqui, que é o tendão do supraespinhoso, ou então inflama essa bursa, que é logo embaixo dele, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é onde que dá a bursite. Então, inflamação do tendão, tendinite. Inflamação da bursa, bursite. O que acontece? Se você trabalha com a sua mão até a altura do seu ombro, não tem tanta compressão dessa área de tendão e bursa. A partir do momento que você trabalha com a mão acima do ombro, você está diminuindo esse espaço entre o tendão e a bursa. E aí você começa a comprimir a área. Então você fica muito tempo trabalhando com as mãos acima do ombro, ou seja, uma flexão de maior de 90 graus de ombro, você está lesionando o seu ombro. Você está comprimindo a área ali que vai causar inflamação, vai te causar dor e provavelmente pode causar incapacidade. E o principal que é o afastamento do profissional da área de serviço, que é o que nenhuma empresa quer. Em casos mais graves, né, tem a frouxidão ligamentar, né? Dá para ver aqui no ombro, ó, quando o ombro sai, normalmente isso é por impacto ou então excesso de peso. Você tem uma frouxidão dos ligamentos, então seu ombro começa a sair. E isso normalmente, se não é feito um tratamento de fortalecimento de toda a musculatura do ombro, tem que fazer uma microcirurgia onde que vai seccionar um pedaço dos ligamentos e grampear ele de novo para que o úmero fique mais acoplado à cavidade glenoide, ou articulação do ombro. Outras áreas também de muita lesão, normalmente para quem trabalha no administrativo, com muito movimento de antebraço e de dedos. Então pode acontecer síndrome do túnel do carpo, tem gente que fala que é punho aberto, né? Abrir o punho, então é a compressão do nervo que passa no nosso punho. Tendinite de Kerven, que é a tendinite do tendão do polegar. Pode acontecer o dedo em gatilho, que é a fibrose palmar. Você começa a ter o dedo agarrando, normalmente por digitador, ou então quem faz muito movimento de preensão de mão. E a epicondilite lateral e medial, que é a tendinite do nosso cotovelo, normalmente por quem faz movimento muito de punho e dedos. Digitação. Uma área menos lesionada dentro da função, né, do esforço repetitivo é de joelho, mas também normalmente para excesso de peso, então funcionário que trabalha muito subindo, descendo escada, então carregando muito peso, pode ter lesão de menisco, lesão de cruzado anterior, pode ter artrose. O trabalhador trabalha 30 anos fazendo exercício de subir e descer escada com peso. Então ele pode ter o desgaste da articulação do joelho, causa muita dor e incapacidade, e na maioria das vezes prótese. Abre, tira o joelho natural e coloca o sintético. Aqui os tendão, né, tendão do ligamento cruzado anterior, os tendões ligamento colateral medial e colateral lateral também são lesionados. Aqui é só uma figura ilustrativa do Ronaldinho, ele teve nos dois joelhos a lesão do ligamento cruzado anterior, colateral medial e de menisco. Então são 3 lesões que lesionou em
em um movimento só, normalmente de rotação do joelho. Então, você pegar peso e for transferir ele e com o pé sem movimento e girar o joelho, você pode causar lesão desses ligamentos. É mais raro, mas causa. E a área de tornozelo, que também, olha o tanto de ligamento que tem e o tanto de articulação e osso que tem no nosso tornozelo. Então, sempre usar sapato adequado, ver onde pisa, porque você pode ter um entorse e lesar esses ligamentos. Outra lesão você pode ter é a tendinite do tendão aquileu, é a tendinite do tendão aqui de trás do calcâneo. Você pode ter o calçado errado, ou então por palmilha errado, esporão de calcâneo, que é um crescimento ósseo. E você pode ter fasciite plantar, que é a inflamação da face do pé. Isso também dói muito, você não consegue nem pisar no chão, se inflamar a face. Aqui, figura ilustrativa, né, mostrando um entorse. Aqui, ó, o esporão de calcâneo aqui, ó, tá vendo? Igual um biquinho de papagaio. Isso aqui é um crescimento ósseo. Se ele vai crescendo e você continua dando impacto em cima, ele só vai crescendo. Chega um ponto que tem que fazer cirurgia de raspagem do osso. Então, normalmente, se você trabalha muito tempo em pé, utiliza sapato adequado, tênis adequado. Ou então, manda fazer uma palmilha para você evitar esse problema. A fasciite plantar é a inflamação da face do pé. Essa aqui, quando está aguda, você não consegue nem pisar, nem passar o pé no chão. E aqui demonstrando uma tendinite do tendão aquileu. Então, falando de postura, eu vou detalhar as posturas, as corretas. Cada um olha o seu setor de serviço e vê no que vai adaptar. Porque a postura correta de abaixar, de virar, de levantar o braço vai ser sempre da mesma forma, não importa o serviço que você vai estar fazendo. Basta você adequar isso para o seu trabalho. Nunca, né? Bunda para dentro, aumenta a cifose torácica, aumenta a lordose lombar, cifose torácica. Então a postura correta é sempre olhar fixo o horizonte, orelha alinhada ao ombro, rotação externa, joelhos um pouco semi-fletidos, posição sentada, né? Sempre preocupar com isso aqui, ó, cervical. O cara mexendo no celular aqui, por que ele não levanta o braço e deixa a cervical numa posição neutra, sendo que ele não está causando esforço nenhum dessa musculatura e aqui ela está tensionada o tempo todo. Isso dá ponto gatilho na musculatura de trapézio e causa dor irradiada. Às vezes o paciente acha que está com o funcionário, né, no caso, acha que está com uma tendinite, ou não, às vezes é tensão de trapézio por fazer uma atividade errada. Então se trata essa área, tira a tensão dessa área e melhora a postura do profissional. Se não melhorar a postura do profissional, não tem como melhorar, resolver o problema. Para quem trabalha aí com digitação, postura correta, nunca assim. A altura do visor do monitor, ela tem que estar na altura dos seus olhos. Então a altura superior do visor, ela vai estar na altura dos seus olhos. Você não vai ter flexão de cervical. Então se você estiver trabalhando olhando na altura superior do visor, sua coluna cervical está em posição neutra. Se estiver baixo, você faz flexão. Se estiver muito alto, você faz tensão e aí começa a agredir essa musculatura de trapézio. Cotovelos, sempre a 90 graus e de preferência apoiados. Punho, aqui faltou só uma coisa, esse punho aqui tinha que estar apoiado também, para tirar a tensão dessa musculatura de antebraço. Quadril, 90 graus. Joelhos, sempre quando você sentar numa cadeira, você tem que ter movimento de perna. Então esse joelho ele não pode estar elevado acima aqui do quadril, então ele tem que estar abaixo e você tem que ter movimento para você movimentar essa perna se for ficar durante muito tempo na posição sentada. Na hora de varrer, vai varrer embaixo de alguma coisa, não dobra. Se a vassoura está pequena, aumenta o cabo da vassoura, bota um extensor, pode ser um cano, que vai te dar uma postura melhor. Vai fazer algum serviço na área inferior,
por um período mais prolongado, senta, não fica todo torto tentando fazer não. E aqui a forma certa de varrer, né, com a coluna certinha e nunca dobrar a lombar principalmente. Esse é um movimento que lesiona, um dos movimentos que lesiona mais a coluna lombar. E pinça nervo ciático, movimento de rotação. Então você vai pegar um peso, por mínimo que ele for, você vai pegar um peso, você não pode pegar ele daqui e virar com o pé fixo. Você pegou o peso, 1 quilo, você vira ele com os pés. A coluna ela tem que virar em bloco. Ela não foi feita para você ficar o tempo todo fazendo um movimento de rotação repetitivo ou então com carga em excesso. Postura correta na hora de subir escada, normalmente você não vai conseguir, mas isso aqui eu coloquei para, pelo menos, usar os EPIs da forma correta. Lógico que o pessoal que trabalha aí na obra não vai ter como ele ficar retinho lá, trocando uma lâmpada, mas tomar mais cuidado, pedir alguém para segurar a escada, porque mesmo que não caia, às vezes dá um solavanco, aí você vai e tenta consertar e ele lesiona, provavelmente coluna, aí sente aquela dorzinha na coluna, e aquilo vai só virando uma bola de neve. Aqui, ó, o que eu falei sobre o ombro, para quem prestou atenção aí, ó. Aqui ele não está lesionando quase nada, por quê? Porque não está comprimindo a área de tendão de bursa. Aqui, ó, tem rinite. Esse cara aqui, eu vou dar um cartãozinho meu para ele, que ele vai precisar de tratamento. Então, ó, uma coisa simples que ele mudou, ele só abaixou o varal. Se não dá para abaixar, sobe, bota uma escadinha e faz. Na hora de carregar peso, se tem um outro funcionário para te ajudar, não fica com medo de pedir ele não. Você tem que zelar pela sua integridade. Então pede para carregar junto. Aqui não tem nem jeito de carregar peso, você ficar alguém dessa forma. Normalmente peso, se você tem que carregar um peso em excesso e não dá para você não tem nenhum carrinho para te ajudar, bota ele junto ao tronco. Isso aí vai evitar um pouco de lesão nessa coluna. E dividir as cargas, né? Se você tem 10 kg e dá para dividir 5 para cada lado, é melhor você carregar do que forçar só uma área do corpo. E aqui a gente tem bastante, que eu vejo, pessoal da cozinha, pessoal da limpeza, sempre tem os carrinhos empurrar da forma correta, que esse aqui está certinho. Esse aqui eu já falei, né? Postura certa. Tem que preocupar também quando estiver sentado. Normalmente quem trabalha com telefone ou então com mais de um computador tem que ficar fazendo movimento de rotação, arruma uma cadeira giratória para girar o tronco por inteiro. Você não girar ele dessa forma aqui, com o quadril e membro inferior parado. E se ponderar, né, na hora de fazer qualquer tipo de atividade, preocupar mais com a postura. E aí eu pergunto para vocês, e quando não dá para adaptar o local de trabalho? A gente vê aqui igual no hospital que quebra, constrói de novo, então não dá para a gente destruir o hospital e construir tudo da forma correta, da forma ergonômica. Aí que entra isso aqui que eu não sei se vocês conhecem, mas está sendo muito difundido, eu já trabalhei com isso. É a implantação de projetos de qualidade de vida dentro de empresa. É o seguinte, são empresas que o hospital contrata e ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai avaliar o perfil psicofisiológico de cada funcionário, vai fazer a avaliação física de cada funcionário, avaliação postural, tem projeto de implantação de quick massage, de auriculoacupuntura, ginástica laboral, agulhamento a seco, entre outros. A empresa contratar um profissional para ele avaliar todos os funcionários e ver a forma correta e melhorar a postura de cada um através desses programas e sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e saúde do profissional, a satisfação do funcionário com a empresa, melhorar o atendimento ao cliente, produtividade principal da empresa,
disposição, concentração e humor do funcionário e tornar a empresa referência em atividade de saúde trabalhador. Benefícios: diminuição de dores, diminuição de lesão, mas o principal é esse aqui, ó, redução do número de afastamento por doenças ocupacionais, tendinite, bursite, por exemplo, dor de coluna, e aumentar a produtividade funcional. Esse aqui é um projeto que a gente tinha antes de formar, eu e o Yuri aqui, a gente formou juntos, somos fisioterapeutas, então antes de formar a gente aplicava esses projetos de qualidade de vida em empresas lá em Muriaé. Esse aqui é um projeto que a gente, de um parceiro nosso, que tinha esses projetos aplicados numa empresa ArcelorMittal de Juiz de Fora, lá eram 1.300 funcionários, que funciona até hoje. Então faz avaliação, pressão arterial, frequência cardíaca, faz o teste de flexibilidade de todos os funcionários para ver se tem indicação de algum alongamento. Principal, avaliação postural, isso é passado para cada funcionário e a partir da avaliação física a gente começa a ter as respostas. Isso aqui é um artigo que nós publicamos lá em Muriaé, então a gente fazia esse projeto e avaliamos a avaliação de dores, subjetivo de dores musculoesqueléticas em funcionários da agência do Banco do Brasil na cidade de Muriaé. Então a gente tinha esse projeto lá, tinha um projeto de Quick Master que funciona até hoje, com um sócio nosso que ficou para lá. A gente tem o projeto de ginástica laboral na Faminas, Unifaminas agora, então é tudo dado pelo profissional que era da nossa empresa e só tem resultado benéfico com isso. E a partir da avaliação física a gente vai indicar, paciente, o profissional ele trabalha mais na área de administrativo, então a partir da avaliação postural, avaliação de flexibilidade, a gente vai indicar os alongamentos, ou então que o profissional precisa mudar para adaptar ele melhor para aquela função. A aplicação da ginástica laboral também, que eu acho que todas as empresas de pequeno, médio e grande porte deveriam ter, que são, se você vai para a academia, você faz alongamento antes, às vezes durante e depois. Agora você vai trabalhar 8 horas por dia, ou então 12 horas por dia, você não aquece o corpo, você não faz nada. Então a ginástica laboral vem para mudar isso, né? Aquecer e alongar normalmente antes, durante ou depois da atividade, no caso do trabalho. A ginástica laboral normalmente ela também é feita a avaliação dos setores, então o setor que ele trabalha mais com área de membro inferior vai ser focado a ginástica laboral, os exercícios para aquela área. O pessoal que trabalha mais com área de digitação vai ser mais exercícios voltados para membro superior, alongamento de antebraço, para evitar tendinite, de dedos. Aqui, ó, o membro inferior, normalmente quem trabalha com peso, o pessoal da limpeza, maqueiro, por exemplo. Isso é uma pesquisa também que a gente fazia com os funcionários da empresa que a gente implantou lá em Muriaé. Então, o resultado é benéfico em todos. 90% melhora da disposição do trabalho, melhora da postura, reduz a ansiedade. Então, só tem a ganhar com isso a empresa. A gente também implantou, igual no Banco do Brasil de Muriaé, a gente implantou a Quick Master. É uma massagem expressa, ela é feita de 10 a 15 minutos no ambiente de trabalho do profissional e ele faz com a roupa do corpo. A cadeira já é própria para isso, ela é própria para fazer a massagem dentro do ambiente de trabalho, então basta ter uma salinha na empresa, ele vai sentar aqui e vai ser feita a massagem toda em área de cervical, área de coluna, são as áreas mais lesionadas, braço, perna. Então tem a Quick Massage. Isso aqui foi um outro trabalho que a gente fez, publicou lá em Muriaé, antes da gente formar, isso aqui é uma identificação. Efeito agudo de uma sessão de Quick Massage sobre o efeito de humor. É o que você estava falando, a Quick Massage voltada para o efeito psicológico. Essa média verde aqui é a de normalidade. Então foi feita a aplicação de um questionário voltado para isso.
Antes da sessão. Então, antes da sessão era vermelhinho. Olha só, todo errado. Depois de uma sessão de 15 minutos de Quick Massage, olha a resposta. Igual à normalidade. Entendeu? Aí o funcionário ele volta para o setor de serviço, se ele está xingando, ele volta sem xingar e agradecer. Se for por estresse, né, que é a maioria. Eu não vou sair dessa aqui. Umas 4 cadeiras. Umas 4 para mim. Então, tem programas também de auriculoacupuntura, normalmente voltado para estresse, área de coordenação, quem tem muita carga de serviço e tem que se virar naquilo, muita cobrança. Então, normalmente acaba tendo alguns distúrbios, aumenta a pressão, então não dorme direito, dá insônia. E a auriculoacupuntura, ela ajuda muito nisso, é a aplicação de agulhas na orelha. Então tem os pontos específicos, a orelha é um microsistema que está interligado direto no cérebro, então tem resultado mesmo. É agulhas ou então sementinhas. As agulhas são melhores, que elas estimulam o tempo todo, elas ficam de 4 a 7 dias na orelha. Tem gente que incomoda, tem gente que acha que não para isso, então aí é para cada pessoa. Tem um resultado muito benéfico, principalmente com diminuição de ansiedade. Já está acabando aí. Outra coisa, o agulhamento a seco. Agulhamento a seco é pegar uma agulha de acupuntura também, ver o músculo tensionado e aplicar uma agulha no músculo que está tensionado. A partir do momento que você aplica a agulha nesse músculo, você causa microruptura, aumento de aporte sanguíneo, e se tem alguma fibrose naquele músculo, os nutrientes que você está mandando pela corrente sanguínea vai distender, vai relaxar o músculo e vai começar a tirar essa fibrose. Então o agulhamento a seco não é voltado para a teoria do yin e yang de acupuntura, não. Isso aqui é aplicar a agulha de acupuntura mesmo no músculo para tirar a tensão dele. É resultado instantâneo. Então hoje em dia, para a gente pensar em ergonomia, eu quero que vocês entendam muito bem isso. A gente tem que pensar em programas de saúde dentro da empresa, porque nenhuma empresa ela foi feita totalmente ergonomicamente para cada funcionário, e cada funcionário tem as suas individualidades que têm que ser estudadas. Então é implantar programa de saúde dentro da empresa, visando a melhor produtividade, menos risco de lesão para o paciente, o profissional, afastamento, menos risco de afastamento e uma melhor satisfação do profissional com a empresa. E assim os dois ganham, tanto o profissional quanto a empresa. E é isso que eu queria falar para vocês. A tendência de aparecer lesões é mais tardia, está mais a longo prazo? É lesão de esforço repetitivo, normalmente a longo prazo, mas a gente vê muito também agudo. Excesso de peso, pegou um excesso de peso, virou a coluna, travou. Então aquilo ali é agudo. Lesão aguda, imediata, mas normalmente são as crônicas a longo prazo. E o pior é que quem desenvolve não vai tratando, não vai melhorando e ela vai só piorando até o funcionário se afastar da empresa pelo INSS e a empresa tendo que arcar com outro funcionário. E é difícil até... E a produtividade, né? É difícil até relacionar às vezes ao trabalho também, pelo fato de... Você trabalha sentindo dor, você vai trabalhar estressado, não vai responder bem o seu colega de trabalho. Como é também ela pode surgir individualmente, pode no mesmo setor de trabalho uma pessoa ter ou ser acometida uma lesão, o outro não. E aí vem aquela ideia, opa, então quer dizer, não é do trabalho. E às vezes pode estar sendo. Pode ser do trabalho, pode ser da individualidade de cada um, por isso que isso tem que ser avaliado. Mais alguma dúvida? Uma perguntinha. Eu sei que você fez alguns trabalhos aí envolvendo as suas instituições de hospital de AM. Eu queria saber se isso existe do hospital, então isso aí tinha que fazer um treinamento. Mas existe sim, existe simples de mudança de decúbito, agora uma máquina que vai lá fazer isso para você. A máquina é você mesmo. É que os profissionais nossos, a maioria às vezes são mulheres, né? Tem essa dificuldade, pegando o paciente muito pesado. Então normalmente essas simples elas diminuem a carga, mas tem que ser treinado para fazer isso da forma correta. Agora, sem o equipamento, igual o Márcio falou, teria uma condição, por exemplo,
de Mais não sei, seguro. próprios funcionários, alguma questão de postura, movimento As conjunto. posturas são todas essas que eu mostrei para vocês. A questão de abaixar, pegar peso, é tudo a mesma coisa. Tem que manter a coluna neutra e botar sempre as forças no membro inferior. E dividir Só a que é o força, seguinte, o igual peso, a chega, força, chega o lá na peso. UTI, uma aqui, é um paciente um pouquinho mais pesado, vai umas 3, 4 técnicas de enfermagem, aí normalmente está eu e mais um médico de homem, nós vamos lá e ajuda. Serviço em conjunto. Pra dividir a carga de peso, e sempre evitar de dobrar a coluna, de jogar peso para essas A relação de peso também é muito, porque até um tempo atrás falava que não podia tirar 20 quilos de peso do chão, que a partir de um certo... Isso parece que caiu o negócio, não existe mais aquela ideia de carga, né? Se você pegar 5 kg da forma correta ou 20, pode te lesionar Do mesmo jeito. Se você pegar 5 ou 20 da forma correta, Não vai te o lesionar. risco de lesão é Então essa ideia de quanto que eu posso tirar, até um certo limite, né? Tem excesso de peso demais, não tem jeito de você tirar no chão que você vai lesionar. Agora, dependendo da carga, se você pegar uma carga mais alta da forma correta, é melhor do que você pegar uma carga mais baixa da forma incorreta. No meu setor, o problema que eu tenho maior seria com peso, por exemplo, quando chega a entrega de soro, a caixa maior que vem, ela vem com 10 unidades, então ela fica com 10 quilos. E geralmente chega em torno de 400. Um funcionário fica tirando do elevador, o outro empilha num carrinho e leva até o local. Esse funcionário que tira do elevador, ele abaixa e tira, abaixa e tira. E tem alguma coisa, não sei, que proteja essa parte abdominal, da força, coluna, coisa É o assim? seguinte, se não dá para você adaptar a postura, você tem que fazer um movimento de pegar peso durante muito tempo e não dá para ele melhorar aquela postura, porque é errado, tem as outras, né? Cinta, tem o colete CUT, ele estabiliza o coluna lombar. Então você coloca o colete, eu ia até trazer uma Esse outra colete peça. Na verdade, aquele colete, R$100. ele tem Ele é para estabilizar, então normalmente você está com dor da coluna, o médico vai lá e faz assim, com o colete CUT. Por quê? Porque ele estabiliza. Então na hora que você vai dobrar o tronco, você não consegue dobrar a coluna aqui. Então você dobra reto. Só para quê? Para deixar a área descansando, para que ela melhore, para que ela se recupere. Porque assim, Você eu não nunca ficar tive lesionado. afastamento de funcionário por causa disso, não. Mas eu acho desumano demais. Ele fazer e no outro dia ele fica reclamando, nossa, De dor. tô arrebentado. Mas aí é mesmo que pede. Não, se prepara Às para vezes isso, tem como, às você vezes sente não tem você usa a órtese. o colete ele tem uma garantia mesmo Se você está sentindo dor, você usar o colete é para melhorar, mas você não pode usar o colete direto, não, senão você tira a função da musculatura. Aquilo ali é para você estabilizar. Você vai pegar muito peso, é melhor você botar o colete que ele vai te jogar menos carga no seu coluna. Mas depois você tira ele e vai trabalhar a sua postura e vai crescer. Eu já ouvi falar do pessoal utilizar desse colete esse pessoal de. Como é que fala? Isso mesmo. É isso aí. Carga, fazendo carga de caminhão. Isso é para tirar. Ó, vou dar um outro exemplo de óculos. Quem trabalha muito com digitação, se pega um tensor e bota na área de antebraço, na área maior que é do músculo, vocês podem fazer aí. Movimenta a mão, depois aperta aqui e movimenta. Você vai ver que a tensão ela vem toda para onde que está o tensor. Então você trabalha muito com digitação, movimento de dedo e já sente alguma dor, coloca um tensor aqui, que a tensão que vai para o tendão vai para o seu tensor. Isso é uma órtese, é igual da coluna, é uma órtese para te auxiliar no trabalho. Não é para você usar ela e achar que vai usar em todo lugar. Você tem que tirar e fortalecer essa musculatura. Mas se você vai fazer um exercício com esforço, tira um pouco da carga. Gente, mais dúvidas?